Pessoal, nós estamos dando início agora a mais uma aula de inglês. Eu quero lembrar que essa aula é para os alunos de segunda série, certo? O assunto de vocês hoje é past continuous. Professora, o que é isso? É um xingamento? Não, a palavra past em inglês quer dizer passado. Passado contínuo, né? Como diz aqui o nome contínuo, é um passado que teve continuidade. Esse past continuous, ele vai ter o verbo to be no passado, e esse assunto foi assunto de uma das aulas do mês de agosto, o passado do presente continuous, e vai ter um verbo principal acrescido de ing, que foi um assunto também que a gente já viu em outras aulas. O passado do verbo to be, só para que nós lembremos, ele é was para o singular, para todas as pessoas do singular, eu, porque eu é singular, então eu digo I was. Ele, porque ele é singular, eu digo he was, she was, it was. Né? Para todas as pessoas do singular, eu uso was, porque o was quer dizer estava, o was quer dizer era, certo? No passado. I was in Bacabal yesterday. Eu estava em Bacabal ontem. Was é o passado do verbo to be no singular. E aí a gente tem were. Were é o passado do verbo to be para o plural. Seria estávamos, éramos, certo? We were in Bacabal yesterday. Nós estávamos em Bacabal ontem, certo? Então, no passado, o verbo to be tem duas formas, was e were. E são essas formas que vão ser usadas no past continuous. Olha só, tem uma frase aqui no past continuous. Na verdade, tem duas. Uma está no past continuous. I was doing my homework when my mother called me. Olha só, vamos tentar traduzir mesmo ao pé da letra. I was, eu estava doing. Eu estava fazendo meu homework, meu trabalho de casa, when, quando, my mother, minha mãe, ligou-me. Quer dizer, é uma ação do passado. I was doing my homework. Usos do past continuous. Quando é que a gente usa esse tempo verbal? Quando uma ação que estava se desenvolvendo é interrompida por outra. Que é a frase que nós acabamos de ver ainda há pouco. I was doing my homework. Está aqui o past continuous, tem o verbo to be e tem um verbo acrescido de ing. Isso aqui é o past continuous. E ele é usado quando uma ação que estava em desenvolvimento é interrompida por outra. Olha só. Olha isso acontecendo aqui na frase. I was doing my homework. Eu estava fazendo meu trabalho de casa. When, quando minha mãe chamou-me ou ligou-me. Quer dizer, essa ação estava em curso quando ela foi interrompida por essa outra ação, certo? Esse é o past continuous, uma ação que estava acontecendo quando ela foi interrompida por outra. Geralmente, nessa situação, vai ter a palavra when, separando as duas ações. When, que quer dizer quando. I was doing my homework when, quando, my mother called me. Quando minha mãe me ligou. Eu estava fazendo meu trabalho de casa, pam, a ação foi interrompida. When my mother called me. Quando minha mãe me ligou, certo? E ele também é usado para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Exemplo: I was reading a book while he was watching TV. Duas ações que aconteceram no passado no mesmo tempo. Eu estava lendo um livro, while quer dizer enquanto ele estava assistindo TV. Duas ações no passado. E aí, se a gente for observar, percebam que aqui tem o verbo to be e tem um verbo acrescido de ing. Então, a gente está falando do past continuous. Olha só outra frase, de novo. Verbo to be
e um verbo principal acrescido de ing, past continuous. Então, aqui a gente tem duas frases no passado contínuo e duas ações que estavam ocorrendo simultaneamente. Enquanto eu estava lendo um livro, outra ação acontecia. Ele estava assistindo TV, né? Aí, geralmente, essas frases aqui, elas são separadas nessa situação, quando o past continuous expressa duas ações que ocorrem no passado ao mesmo tempo, elas são separadas pela palavra while. While quer dizer enquanto. Eu estava fazendo isso enquanto aquilo acontecia, certo? Aí, nesse caso, as duas frases elas vão estar no past continuous. Então, o past continuous ele pode ser usado em uma ação que ocorria no passado e que foi interrompida por outra, ou ele pode ser usado quando acontecem duas ações no passado ao mesmo tempo, certo? A estrutura, como que é formado o past continuous? A gente já até falou sobre isso, né? Vamos só falar novamente. Vai ter o verbo to be no passado, was ou were, e vai ter um verbo principal acrescido de ing, ok? Olha só, we were playing basketball. Entendem? Nós estávamos jogando basquete while they were playing tennis. Nós estávamos jogando basquetebol. Lembram o significado dessa palavra? Enquanto eles estavam jogando tênis. Tá aqui duas ações que ocorreram no passado simultaneamente. Enquanto uma ocorria, a outra também ocorria, né? E tá aqui o past continuous, ó. Verbo to be, mais um verbo to be no passado, mais um verbo principal acrescido de ing, né? Play é o verbo jogar. Quando eu coloco ing, fica jogando. Tá aqui o verbo to be, né? Porque aqui é eles. Então a gente usa a forma do plural, were. They were playing, de novo, tênis. Nós estávamos jogando basquete, enquanto eles estavam jogando tênis, né? Verbo to be, mais um verbo principal, mais ing. Forma negativa. Forma negativa tem o not, né? Negativo tem not. She was, olha o not aqui, ó. Então, she wasn't listening to music. Ela não estava, listen é o verbo ouvir. Ela não estava ouvindo música. Lembram da palavra when? Tem o while e tem o when. When é quando. Ela não estava ouvindo música quando the dog barked. O cachorro barked, latiu. Ela não estava ouvindo música quando o cachorro latiu. Forma negativa, né? A gente colocou o not aqui, a posição do not é depois do verbo to be. Quando a gente estudou a respeito do verbo to be, a gente viu a forma negativa, que a gente coloca o not depois do verbo e a gente pode contraí-lo também, né? Pode juntá-lo ao verbo to be e aí tira o ozinho, coloca o apóstrofo, né? Isso aqui é uma aula que nós já tivemos. Were you having a party yesterday? Você estava na festa? Você estava tendo uma festa ontem? No, we weren't. Não, nós não estávamos. We were studying until late for our test on Monday. Nós estávamos estudando até tarde para a nossa prova na segunda-feira. Na forma interrogativa, o verbo to be vem para frente, né? Igual a gente viu quando nós estudamos o verbo to be. Se a frase é interrogativa, algo vai acontecer, né? No caso, é o verbo to be que vai para frente. Então, na forma negativa, a gente coloca o not. Na forma interrogativa, a gente traz o verbo to be para frente. Por exemplo, se essa frase aqui fosse uma frase interrogativa, o verbo to be aqui, ó, was, deveria vir para frente. E aqui a gente tem uma atividade bem simplesinha para vocês fazerem em casa e mandarem para mim. Aqui diz assim, ó, complete the sentences putting the verb in parentheses in the past continuous. Complete as sentenças colocando o verbo que está entre parênteses no
past continuous, no passado contínuo, né? Então, aqui você vai usar o verbo read, vai colocar o verbo to be, né? Porque o verbo to be faz parte do past continuous, vai colocar o verbo to be e depois vai colocar esse verbo aqui, ó, acrescido de ing. O verbo read é o verbo ler. Viu? Aí a gente tira o to, né? Porque ele tá com o to aqui, porque ele tá no infinitivo. Ele não foi conjugado ainda, mas quando ele for para cá, ele vai estar sendo conjugado. Então, ele não vai ter mais necessidade do to. Nós vamos colocar o verbo to be no passado e depois nós vamos pegar o verbo que está entre parênteses e colocá-lo aqui também com ing, né? Na primeira vai ser o verbo read, que é o verbo ler. Na outra vai ser o verbo watch, que é o verbo assistir, né? A mesma coisa, vou colocar o verbo to be, vou colocar o verbo watch com ing. No outro tem o verbo play, mesma coisa, vou colocar o verbo to be, vou colocar o verbo play com ing. Agora, detalhe, eu tenho que me atentar para cá, ó, quem é o sujeito da oração, porque disso vai depender a forma do verbo to be que eu vou usar. Se o sujeito aqui estiver no singular, eu vou usar o was e depois o verbo watch com ing, certo? Se o sujeito aqui, ó, tiver no plural, eu vou usar o were e depois o verbo que está entre parênteses com ing, certo? Então, vamos nos atentar para quem é o sujeito da frase, se ele está no singular ou se ele está no plural, para a gente optar pela forma do verbo to be correta, né? O certo é que em todos eles nós vamos pegar o verbo que está entre parênteses e colocá-lo também com ing, certo? To play, a gente já viu, play quer dizer jogar, have é ter, work é trabalhar. Do mesmo jeito, coloca o verbo to be, né? Nesse caso aqui, ó, they é eles, então vai ser were working. O verbo que está entre parênteses com ing. Pessoal, então é isso. Dúvidas, falem comigo no WhatsApp. Tchau, tchau. Até a próxima aula.